Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, eu tô fazendo esse vídeo para tirar um pouquinho das dúvidas de vocês em relação ao caso acusativo, né? Hoje vai ser em relação ao caso acusativo. Eu quero pedir para vocês não focarem muito, assim, na minha pronúncia, porque eu ainda tenho dificuldades em relação à pronúncia, principalmente palavras com CH, com R. Eu acho que a maioria dos brasileiros que vão aprender o alemão tem esse problema, mas, assim, eu quero que vocês foquem nas dúvidas que eu vou tentar tirar de vocês, né? As dúvidas que eu vou tentar tá passando para vocês, né? Para melhorar as dúvidas de vocês. Então, primeiro, vocês têm que ter uma boa base sobre o der, o die e o das. Como vocês sabem, no nominativo, o masculino é o der, por exemplo, der Mann. O feminino é o die, de Frau. E o neutro, das Kind. E no plural é o die. Então, isso é o caso nominativo. O nominativo é igual ao sujeito da oração, sempre. E o acusativo é o objeto direto da oração. Então, por exemplo, no acusativo, o der, só a única coisa que muda é o der. O der no acusativo vira den, com N no final. E o feminino continua die, o neutro continua das, e o plural também continua die. E o que rege o caso acusativo? Duas coisas regem o caso acusativo, são as preposições e os verbos transitivos, porque tem verbo transitivo e verbo intransitivo. Os verbos transitivos estarão no acusativo. Então, vocês precisam saber quando é um verbo transitivo e quando não é um verbo transitivo. Alguns verbos intransitivos, eles podem reger o caso acusativo. É raro, mas pode acontecer, isso depende da frase, isso é algo para fazer um outro vídeo depois. Agora, vamos focar no principal. Então, as preposições do acusativo têm as preposições fixas, que quando tiver essa preposição na frase, então, logo depois, após essa preposição, o que vier depois da preposição tem que ser, no caso, acusativo. Independente do verbo, independente de como esteja escrita a frase, após essas preposições, vocês têm que escrever no acusativo. Então, essas preposições são durch, gegen, für, bis e ohne. Então, você já sabe, sempre após essas preposições, o que vai vir após elas é o caso acusativo. Também vocês podem fazer a frase. Se vocês conseguirem fazer a pergunta na frase, wohin? Então, vai ser acusativo. Ou was? Também vai ser acusativo. Então, agora eu vou dar exemplos para ficar melhor, para vocês entenderem, né? Aqui. Por exemplo, eu vou colocar, vai ter uma legenda aí com a frase, tá? Herr und Frau Wies nehmen jeden Tag den Bus. Primeiro que eu tenho que identificar nessa frase é quem é o sujeito da frase. Herr und Frau Wies. Eles são o sujeito da frase. Sujeito, gente, é igual ao nominativo. Numa frase só existe um sujeito. Então, vocês encontrando o sujeito, vocês encontraram o nominativo. Acabou. O resto da frase ou vai estar no acusativo, ou no dativo, ou no genitivo. Aí vocês têm que interpretar a frase para poder saber qual é o caso que vai estar.
Então, Herr und Frau Wies é o sujeito, sujeito é igual ao nominativo, pronto. Encontramos nosso nominativo. Aqui nessa frase eu posso fazer a pergunta. Was nehmen Herr und Frau Wies jeden Tag? Den Bus? Né? O que é que o senhor e a senhora Wies pegam todos os dias? O ônibus. Então, consegui fazer a pergunta com was. Então, aí, o bus, ele vai ficar na coisa normal, é der Bus no nominativo. Então, como eu já encontrei o meu nominativo, eu não posso ter dois nominativos numa frase. Então, o der Bus vira den Bus. Porque no acusativo, o der vira den. E eu consegui fazer a pergunta com was. Outra frase. Ich lege das Buch auf den Tisch. Aqui eu tenho duas coisas no acusativo, né? Primeiro vamos achar o sujeito da frase. O sujeito da frase é o ich, né? Então, sujeito igual a nominativo. Eu já encontrei o meu nominativo, não pode ter outro nominativo na frase, tá? Legen é o verbo, né? Ich lege. Aqui eu posso fazer a pergunta, was lege ich das Buch? Então, das Buch é acusativo. O das Buch no nominativo, o Buch no nominativo é das. No acusativo, ele também é das. É normal, não muda, mas eu sei que nessa frase o das Buch está no acusativo. E por que eu sei isso? Porque eu já encontrei o meu nominativo, que é o ich. Então, eu escrevi das Buch, mas eu sei que isso não é nominativo, é acusativo. E o den Tisch, ele é acusativo por causa de duas coisas. Por causa do verbo legen, que é um verbo transitivo, e por causa da preposição auf, né? Tem, além das preposições fixas, que sempre, depois dessas preposições que eu já falei, vai vir o caso acusativo, também existem algumas preposições que podem ser usadas tanto para o acusativo, quanto para o dativo. Então, isso vai depender da frase, ok? E isso também é um vídeo para uma outra aula. Outra frase. Der Mann liest die Zeitung. O sujeito da frase é o der Mann. Sujeito igual a nominativo. Liest é o verbo lesen. Aqui eu posso fazer a pergunta. Was liest der Mann? Die Zeitung. Eu consegui fazer a pergunta com was. Então, o die Zeitung vai ser acusativo, né? No nominativo é die Zeitung, no acusativo também é die. O artigo não muda no acusativo, mas eu sei que aqui é acusativo porque eu já encontrei o meu nominativo e porque eu consigo fazer a pergunta com was. Além do verbo lesen, que é um verbo transitivo. Desculpa, gente, falhou a memória. Vamos fazer aqui uma outra frase. Der Zug ist heute pünktlich abgefahren. O sujeito tanto pode ser pessoas, como pode ser objetos, como pode ser animais. Então, der Zug é o sujeito igual a nominativo. Abgefahren é o verbo. Nessa frase eu não tenho um acusativo, ok? Não tenho um acusativo. Você pode ter uma frase só no nominativo, uma frase curta, por exemplo, só no nominativo. Você pode ter uma frase com nominativo, acusativo, dativo, pode ter os três juntos. Pode ter também junto com o genitivo. Então, vai depender da frase, né? Outra frase. Jörg sagt dem, é com M, tá? Dem Freund das Zimmer. Jörg é o sujeito, né? Sujeito igual a nominativo. Sagt é o verbo, sagen. Dem Freund está no dativo também. Isso é uma coisa para explicar depois, que hoje nós estamos vendo o acusativo.
Aqui eu posso fazer a frase. Was sagt Jörg dem Freund? Das Zimmer. Eu consegui fazer a pergunta com was, então das Zimmer está no acusativo. Bom, ok. Eu vou fazer um outro vídeo. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, alguma explicação. Eu vou dar uma olhada, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, eu não vou conseguir gravar tudo. Bom, eu espero que tenha, assim, conseguido tirar um pouquinho das dúvidas de vocês. Mas vocês podem estar mandando perguntas pra mim e eu vou responder a todas com muito carinho, ok? Beijos! Tchau, tchau!